Geração de volta, hoje falando sobre como a ciência é uma paixão para vários jovens brasileiros. E nós vamos começar mostrando a história da Letícia. Ela tem 19 anos, nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e hoje estuda em Stanford, nos Estados Unidos. Mérito dela, que investe em pesquisa desde o ensino médio. No ensino médio, eu fiz uma pesquisa num colégio de Fortaleza que era sobre maneiras de você limpar a água que fossem eficientes e baratas, justamente por causa do desastre de Mariana, porque eu via que eu podia fazer alguma coisa e enquanto não estava sendo feito nada, a comunidade continuava sofrendo com aquele rio que estava completamente contaminado, então eles não poderiam assim, beber água dali. Não é só em Mariana que a gente tem esse problema. No mundo todo tem muita gente que não tem acesso à água, então era algo que a gente poderia usar no Brasil, mas tem uma capacidade de expansão muito grande. Pesquisei bastante e encontrei uma semente que é a moringa oleífera, já era usada em alguns lugares, e eu resolvi pesquisar sobre ela para poder aumentar a eficácia que ela tinha. O que ela faz é assim, você tem água contaminada aqui, por exemplo, e você joga um pouco de uma farinha feita com essa semente, e em 20, 30 minutinhos no máximo, as partes que são de sujeira, elas vão pro fundo, você pode filtrar a água e beber normalmente. Isso acaba com boa parte da contaminação que você teria na água, que já é uma grande ajuda para quem está com água completamente contaminada. O primeiro apoio grande foi o Cientista Beta, que é uma organização que atua ajudando os jovens do ensino médio a começarem projetos científicos. E eu comecei o projeto justamente para poder fazer essa parte da mentoria, porque eu não pensava em fazer antes e eu vi como uma oportunidade e entrei. O segundo foi do colégio, que eu estudava no Colégio Aritsá, em Fortaleza. E assim, eles me ajudaram bastante com a questão do laboratório. Não era um laboratório perfeito, não era um laboratório de faculdade que tinha tudo, mas já era o que a gente precisava fazer a pesquisa. Conseguiu encontrar uma concentração ótima, a um preço extremamente baixo. Se não me engano, ficaria menos de 5 centavos para 1 litro de água. Então, é uma coisa extremamente acessível que você poderia distribuir para a população. Com isso, foi eu e mais um menino. Nós participamos de algumas feiras, nós conseguimos um prêmio da Google Science Fair, que foi de impacto na comunidade. Isso já deu uma maior visibilidade para o projeto, para que outras pessoas continuassem estudando e vissem realmente que isso é uma alternativa viável. A pesquisa, ela abre seus olhos para ver o mundo de uma maneira diferente. E ela me mostrou muito que eu quero participar de projetos que tenham um impacto importante na comunidade e que sejam expansíveis. Então hoje eu estou estudando ciências políticas, o que parece não ser nada a ver, mas que tem esse foco no impacto na comunidade e eu quero trabalhar com isso. Muito danada essa Letícia, né, gente? Ô Mariana, e ela participava de um clube de ciência, né? Esse projeto Beta, que ela pediu ajuda e apoio, é do clube de ciência? Não, o projeto Beta ele não faz parte do clube de ciências, ele é um projeto à parte. A Letícia, ela participou do clube de ciências e como ela teve mais afinidade pelo clube que eu estava coordenando, que era de inovação e empreendedorismo científico, ela participou de várias atividades com a gente lá no clube. Realmente, ela é uma menina que ela é muito proativa, muito criativa e ela vai atrás, ela não é aquela pessoa, ela não é passiva, né? Ela é completamente ativa, então tudo que ela fez foi mérito dela, porque ela buscou. Agora, quando o jovem, às vezes, não é tão proativo como a Letícia Braulio, hoje as escolas, principalmente escolas públicas, o jovem da periferia, ele consegue ter acesso a esse fazer científico? É importante a pergunta, Natália. Aliás, eu acho que é uma pergunta fundamental, porque existem situações muito desiguais no Brasil, né? Então, mesmo a gente está aqui com alunos do Cefet-MG, que é uma instituição pública de qualidade, a gente sabe que não é uma realidade presente em todos os locais, infelizmente. Então, às vezes, há uma dificuldade em relação ao acesso a laboratórios, materiais didáticos, as próprias condições dos professores para realizar as atividades, elas são dificultadores desse processo. Então, penso que as instituições que, de alguma forma, seja a UFMG, seja o Cefet, têm as condições de fazer essa aproximação, é mais do que necessário. Então, no caso do Cefet, né, que é interessante que esses alunos eles estudam num campus do Cefet que fica, inclusive, a cabana do Pai Tomás fica atrás.
E a gente gosta de falar que existe um muro que é um muro quase que intransponível, né? As pessoas da Cabana não enxergam o Cefet como uma instituição pública e às vezes o próprio Cefet não enxerga uma integração com aquela comunidade da Cabana. Então penso que projetos como esse, eles têm esse papel que você falou, né? De alguma forma também atentar a comunidade para essa possibilidade da ciência, um pouco colocar horizontes de produção da ciência na medida em que há situações de dificuldade nas escolas da comunidade, mas sobretudo derrubar esses muros intransponíveis, né? Tornar visíveis, né? Tornar visível o Cefet para a Cabana e tornar a Cabana visível para o Cefet. Agora, Mariana, como que a gente fala de projetos, né, para trazer o jovem para a ciência, sendo que a gente está num ano complicado, que o governo federal cortou uma boa parte da verba para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso, de certa forma, coloca em risco esse tipo de programa como o Clube da Ciência? Isso coloca em risco a pesquisa e a ciência no Brasil como um todo. Eu acho que a gente teve um caminho, um progresso que foi muito interessante através de programas como Ciências Sem Fronteiras. Então a gente conseguiu mandar muitos jovens, enviar muitos jovens para o exterior para se qualificarem, como foi o meu caso. Então até tem uma história interessante que quando eu estava retornando para o Brasil, eu fiz uma parte do meu doutorado nos Estados Unidos, todos os meus outros colegas dentro do laboratório não acreditavam. Não, mas você vai voltar para o Brasil? Eu acho que a questão é essa. O país ele evoluiu ao mandar os estudantes, mas ele não se preparou para recebê-los. Isso culminou, talvez não de forma planejada, obviamente, mas isso culminou com uma volta de crise. Então falta reagente no laboratório, falta tudo, falta bolsa de iniciação científica, você forma um doutor e você não tem nenhuma bolsa de pós-doc se você quer continuar a sua pesquisa. Então você tem que buscar outros caminhos. Não digo que isso é totalmente ruim, porque você procura, né? Você procura outros caminhos. Mas aí é um caminho que, por exemplo, mesmo no Brasil, a gente não conhece, que é o caminho do empreendedorismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, também, né? Que é difícil. Que é toda uma cultura, né? Às vezes essa geração vai vir mais preparada nesse ponto de vista. Porque assim, a questão do empreendedorismo também, mesmo para as comunidades, ela é uma questão complexa, né? Porque você tem ali condições muito diversas, condições em que talvez o empreendedorismo ele possa até significar algo complexo ali do ponto de vista de atingir as pessoas, do ponto de vista de você colocar, inclusive, uma carga muito pesada em relação às pessoas, de que elas tenham ali uma obrigação de serem grandes empreendedores, indivíduos de sucesso. Eu acho que vocês estão trazendo uma reflexão necessária, porque nós estamos falando de divulgação de ciência, de popularização da ciência, mas a gente está falando de democratização do conhecimento. A gente está vivendo um momento no Brasil em que essa democratização do ensino, das instituições, ela está ameaçada. A gente está tendo cortes de magnitude estratosférica, a gente está tendo um comprometimento da produção científica, né? E a gente precisa se organizar para que essa divulgação e tudo isso que vocês estão vendo nos vídeos, tudo isso que está sendo dito aqui, que isso seja preservado, né? É uma luta que a gente tem que tratar como nossa. Uma luta em defesa da ciência, em defesa das instituições e em defesa da democracia do conhecimento. Tá certo. Então a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho e já já a gente volta mostrando ao vivo como funcionam os robôs criados pelos meninos do Cefet que estão aqui com a gente. E vamos continuar o bate-papo sobre a importância da ciência sair do papel e começar a dar resultados práticos, do jeito que o jovem gosta. Eu fui fazer pesquisa na graduação. Não tive isso no meu ensino médio, mas mesmo na graduação fiz 4 anos e meio de pesquisa, trabalhei com um monte de coisa diferente. E isso serviu para eu ver o mundo de um jeito muito mais amplo, ver que eu posso fazer alguma coisa que pode ter um impacto. Pesquisa é muito sobre isso, também sobre curiosidade, querer saber o porquê dos porquês. Eu estou fazendo uma coisa de um jeito, mas por que isso? Será que isso poderia ser de outro jeito? Será que poderia ser diferente? O que eu posso fazer quanto a isso agora, nesse momento? Tudo isso que eu produzi, se continuar comigo, não tem serventia. Continuar comigo, morre comigo. Morre fechado aqui. Então, comecei a trabalhar muito com comunicação de ciência, a deixar isso mais acessível. Não adianta produzir se isso não chega até quem tem que chegar. E aí isso despertou em mim, não só a parte de ser acadêmico mesmo, ir pro laboratório, ter um jaleco com meu nome bordado aqui, mas ter uma voz, mandar isso adiante.